Bom, gente, eu vou falar aqui de carambola, mas assim, a dica que eu vou dar é questão assim de produção, produtividade, né? Sai para outras frutíferas. Que eu vou contar o que aconteceu com essa frutífera e como que foi resolvido, né? A solução que eu fiz e tá dando certo. Então deixa eu contar um pouquinho o histórico dela, né? Ela foi assim, quando depois que plantei, que ela já é relativamente antiga, deve ter uns 20 anos pelo menos, eu vou mostrar o tronco dela como tá grosso, eu mantenho assim poda, eu mantenho baixo, né? Mas assim, a questão não era essa. No começo, quando ela começou a desenvolver, início da produção, foi carregando, foi muito bem. Quando chegou agora nesses últimos anos, últimos 2 anos aproximadamente, ela começou a cair a produção. 2 a 3 anos. Foi caindo, 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 e assim, pela lógica, pela produtividade que a gente gostaria que a frutífera tivesse, ela caiu assim algo em torno de 80, 90%. Então produzia num galho ali um pouquinho aqui, mas assim, longe do que eu consideraria normal. Então o que que acontece? Quando acontece esse tipo de coisa, o correto, né, igual um ser humano, é fazer análise de solo, análise química do solo, para ver o que está afetando, né, para ela não conseguir captar nutriente. E outra análise tão importante como também como análise de solo é a análise foliar. Então, se às vezes no solo existe um nutriente que ela está precisando, só que ela não está conseguindo absorver. Então, o correto é você ter essas duas análises. Análise química, que normalmente você faz uma vez por ano, é o suficiente, e foliar você faz de acordo com cada cultura, se houver necessidade. Então, tendo isso aí, um agrônomo faz a interpretação, a leitura e faz a correção. O que acontece na maioria das vezes, aqui no meu caso também, e muita gente, né? Obviamente, às vezes uma produção pequena, uma produção doméstica, você não está assim preocupado em fazer análise de solo, né? Isso aí agora quando é produção comercial, aí é praticamente obrigatório, né? Porque se investe valores altos para ter uma colheita muito boa. Então, sem essa análise, a gente tem que usar o bom senso. Como eu tenho uma certa experiência nisso aí, você vai mais ou menos nas possibilidades. Só que quando a gente joga essas possibilidades, você não faz um só, que frutífera é assim. Ela tem um período da floração, antes da floração, né? Tem um período que ela descansa, floração, frutos crescem. Se você não fizer várias ações de uma vez, fizer numa possibilidade só, se não der certo, você só fica sabendo o ano que vem. Né? Então a gente faz assim, três possibilidades que são assim, 80 a 90% de chance. A primeira coisa que eu quero mostrar é a grossura do tronco. Isso aqui é uma frutífera antiga, já está com uns 20 anos aproximadamente. E a altura dela, não sei se vai perceber, ela está aqui. Esticando a minha mão, está aqui na altura de aproximadamente 1,80 m, 1,90 m. Enxergando melhor, ó, tá aqui o limite. Os outros galhos, tá tudo daqui para baixo, todos os galhos produtivos. Então facilita, fica bonito, fácil o manejo. Você aprecia a fruta bem na altura dos olhos e colhe o que quiser colher com facilidade. E com menos galho, a tendência da fruta, quando bem tratado, é produzir mais. Eu vou fazer uma tomada aqui por baixo da frutífera, ó, como tá de carambola. Então ela tá começando a madurar, tem alguns frutinhos que tá mais maduro aqui, né, ó, ali na frente, aqui, olha como é que tá o sistema carregado, ó. Então, até para quem, né, independente da produção da fruta, quer assim como ornamental no quintal, ele fica bonito, fica bonito. Ainda estou olhando por trás, né? Ó, tá assim, verdadeiros cachos aqui. Já tem algum começando a madurar. Ainda estou aqui no contrassal por baixo dos galhos, né? Ó, todos os galhos totalmente lotados. Aqui, ó. Tem alguns que já está amadurecendo. Aí. Tudo isso aqui é carambola. Agora olhando por cima, né, da copa, tá assim, ó. Totalmente carregado. Aí, como eu tinha falado, uns 3 anos para cá, ela foi diminuindo, praticamente parou de produzir. Caiu assim 80, 90% pelo menos a produção. E agora
não só como voltou ao normal, mas está dando mais do que antes. Ó, tem alguns que já estão madurando, agora ela começa a amadurecer. Isso eu estou olhando por cima, então as folhagens escondem, né? Ó. Então, onde vê, tem carambola. Tá dando até encaixo. Tem alguns que já tá madurando, ó. Tomada um pouquinho mais longa, né? Longe da pé. Ela tá mais ou menos tudo no alcance da minha mão, onde está a frutificação. Esses brotos mais altos, agora depois da frutificação eu abaixo de novo. Eu mantenho só aqui de 1,80 m para baixo. Então, aqui, para retomar e até aumentar essa produção, primeira coisa, o sistema radicular das frutas, isso assim, eu estou usando a questão prática. Estou sem análise de solo, sem análise de foliar. As frutíferas, conforme cresce, nesse caso que produzia quando era novo e quando foi envelhecendo foi diminuindo, né? Dá uma impressão, pelo menos na prática que a gente acompanha, né? O sistema radicular dela, ela começa a aprofundar. Então ela sai da camada produtiva, digamos assim, que tem mais cobertura morta, material orgânico em cima, e começa a aprofundar e começa a pegar solo com menos nutrientes, até solo mais ácido também. Então, às vezes tem ação no calcário, essas coisas, e, por exemplo, o alumínio, ela está lixiviando para baixo, né? Tem que ser para baixo, se ela lixiviar é para baixo mesmo. E quando a raiz atinge mais fundo, ela começa a pegar esse tipo de solo. Então, isso é uma possibilidade. Então, o que eu fiz? Nos últimos 2 anos, eu tenho feito calagem, né, com calcário, para justamente corrigir essa questão da acidez. Por que eu falo essa questão de 2 anos, né? 2, 3, agora tem que ser feito todo ano? É porque o calcário, ela faz um efeito, né? De 60 a 90 dias aproximadamente, um efeito mais completo, incorporado com a terra na camada de 20 centímetros. Quando se joga por cima, que é o caso da frutífera, a incorporação é muito pouco, né? Então ela não tem essa penetração no solo, né? A não ser com a chuva, mas ela não aprofunda muito, então demora um pouquinho fazer o efeito. Então isso é um detalhe que você tem que, no primeiro ano às vezes não dá muito resultado, no segundo que às vezes melhora, no terceiro melhora, né? Então tem essa característica. Outra coisa, né? Para planta melhorar a absorção dos nutrientes, as raízes têm que estar bem desenvolvidas, né? E uma das coisas que faz raiz desenvolver bem é o fósforo, né? Então aquele NPK, o P significa fósforo. Só que o fósforo, quando a gente fala somente o fósforo, ela tá rochoso, né? Rocha pura. Então, o ácido fosfórico normalmente que faz, transforma no ingrediente que vai para adubo de NPK, vira adubo mineral. Aí disso ainda tem mais reações químicas no solo para poder absorver. Agora, por que quem tem que jogar calcário primeiro? O fósforo, né? Então, aqui, por exemplo, adubei com adubo NPK 4,14,8, justamente mais forte em fósforo. Existe mais alguns que é bem mais fosfatado, né? Mas assim, do mercado normal, eu encontrei esse, joguei esse, deu certo, né? Eu falo joguei, mas apliquei. O fósforo, se você aplicar numa terra mais alcalina, terra compactada, sem remover essas coisas, ela tem a tendência, de termos técnicos, o pessoal fala, de fixar. Então, o solo está precisando de fósforo. Na hora que você joga o fósforo, em vez de estar disponível para a planta, o fósforo acaba, não vou usar essa palavra, ele acaba anexando, grudando com a terra. Então, tem a questão da partícula positiva e negativa, né, reações químicas, ela gruda na terra e fica, e a planta não consegue absorver. Agora, quando a terra está equilibrada, né, então existe nesse equilíbrio questão do positivo e negativo, e fica mais fósforo disponível. É uma coisa assim um pouco complicada, né, assim, de explicar verbalmente. E só para ter uma ideia, fósforo, ele é complicado. Às vezes você aplica 100 kg de... Estou dando 100 para efeito de cálculo, né? No solo, 80% muitas vezes ele fixa no solo. Quando fala fixa, significa que não está disponível para a planta.
Assim como quando a gente fala em potássio, né, mudando um pouco de assunto, acontece a mesma coisa, né? Na natureza, no solo, existe grande quantidade de potássio normalmente. O detalhe é que ele não está disponível para a planta, né? Então, aí que entra as reações químicas para que fique disponível para a planta absorver. Mais um detalhe, né? Para ter esse conjunto, que não é, sabe quando você alimenta, você tem que comer proteína, carboidrato, frutas, né? Então você faz um equilíbrio, tem que tomar água. É mais ou menos assim. Não é só o calcário para equilibrar, para aplicar o fósforo. O material orgânico, nesse caso esterco de galinha, esterco de gado, né, principalmente, existem outros também que pode ser aproveitado, ele é essencial para que a terra fique mais assim, propícia para receber esses nutrientes e deixar disponível para a planta. Então, essa vitalidade que se dá na terra, o material orgânico, principalmente esterco, ele consegue fazer isso. Inclusive, ela, nessas reações que fica, porque esterco, por exemplo, a planta aproveita depois de mineralizado. Mas independente da planta aproveitar, o solo fica bem tratado. Cria-se microambiente, microbiologia, essas coisas todas, né? Então, isso aí, né? Cria-se bactéria do bem, essas coisas todas. Então, isso aí facilita o fósforo ficar disponível. Não só fósforo, mas outros nutrientes também. Então, essa explicação, eu estou dando o exemplo desse carambola que aconteceu isso aí, estou dando exemplo o que eu fiz para voltar à produção. Mas ela acontece isso em diversas frutíferas, acontece a mesma coisa, né? Então, nesse caso, sem análise de solo, análise química do solo, sem foliar, o que eu fiz? 3 ações básicas: correção do solo, aplicação de adubos orgânicos, né? E tem que fazer uma cobertura morta para proteger a adubação e proteger solo também, né? Tem esse detalhezinho. E adubação mineral, pouco mais forte em fósforo, justamente para desenvolver o sistema radicular. O sistema radicular bem desenvolvido vai captar mais nutrientes. E deu um ótimo resultado. Agora, se perguntar qual deles que fez mais efeito, eu não sei. Às vezes é o conjunto que se faz. Então, se aplica, às vezes o pessoal fala, né? Aplica calcário que dá certo. Mas aí, se não for só isso, você perde um ano e não fica sabendo. Então, são 3 conjuntos, nesse meu caso, que eu posso fazer conjuntamente, separadamente, em período certo, né? Porque o calcário tem que entrar antecipadamente, depois entra com o esterco de galinha ou gado, para depois entrar com o NPK, né? Então, tem essa sequência no período de 60, passou 60, aplica o esterco de galinha, mais 20 dias, aplica NPK. E repete isso 1 ou 2 vezes conforme a necessidade, né? Então, a sequência é essa. Um detalhe, né? Essas aplicações, né? Essas correções, não adianta fazer na hora que está frutificando, tal, que aí o período já passou. Normalmente, vamos supor, agora aqui, está produzindo nos próximos 30, 40, 60 dias, eu vou estar colhendo. Quando acabar de colher, eu vou fazer umas podas. Eu vou diminuir esses galhos grandes que eu mostrei agora. Feito isso aí, eu começo a entrar nesse sistema de correção. Então, existe um período, normalmente é depois da produção. Pode-se acertar a poda, nesse caso a planta bem nutrida. Você podar a planta com deficiência nutricional, você pode até matar. Ou ela sofre tanto para soltar novos brotos que não produz ano seguinte. Aí o pessoal fala, não faço poda que estraga a planta. Não, é que podaram a planta enfraquecida. E mais uma coisa também, né? Feito todas essas correções, se o solo tiver seco, totalmente seco, também não faz efeito. Então, tem que ter uma certa umidade, né? Então, se não estiver chovendo pelo menos a cada 10 dias, 15 dias regularmente, né? Tem que se jogar um pouquinho de água, justamente para umedecer a terra, para que aconteça essas reações químicas de absorver, ter as reações de corrigir, né? Criar esse microambiente. Se não tiver umidade, também não acontece. Essa umidade não é aquela umidade de irrigar uma horta, né? Que fica totalmente molhado. Você tendo aquele leve umidade no solo é o suficiente. Não pode ficar aquele terra ressecado, né? Aqueles torrões totalmente seco. Aí não pode. Mas tendo aquele leve umidade quando você pega na terra, às vezes tem uma mínima de umidade, é o suficiente para ter as reações.